Salve, habitantes da Gibisfera! Eu tô muito empolgado porque o vídeo de hoje é pra lá de especial. Eu vou fazer um top 10 quadrinhos da minha vida, os favoritos, a nata, a coisa mais fina da nona arte que eu já li em toda a minha breve existência. Como é que eu escolhi esses quadrinhos, tá? O critério é o seguinte, é marcar profundamente, emocionalmente, intelectualmente. São quadrinhos que passaram por mim e quando saíram, me transformaram, levaram algo, deixaram algo, enfim. São histórias que ficaram comigo durante a leitura e durante muito tempo depois, aliás, até hoje, né? Porque eu estou sempre revendo, relendo. Todos esses daqui eu já reli, inclusive. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar a vocês a minha listinha. Só dizendo, ela não vai ter uma ordem, o primeiro, o segundo, o terceiro, eu não consigo, a não ser pelo primeiro. O primeiro colocado é de fato o primeiro, é o quadrinho da minha vida, é o melhor, enfim, é o diferente que mais me marcou. Vamos lá. Em décimo lugar, que não é um décimo lugar, eu vou falar sobre Do Inferno, do Alan Moore. Cara, eu não vou me delongar muito sobre esse quadrinho, nem sobre qualquer um outro, mas saiba desde já que essa daqui é top 3 obras de Alan Moore. É uma das coisas mais geniais que eu já li na minha vida. A arte é completamente estranha, esquisita, do genial Ed Campbell. Essa versão é da Veneta, um calhamaço, demora pra caramba pra você ler sobre isso, você ler isso aqui todo, mas você vai fazer uma visita a Londres do final do século XIX, a história de Jack Stripador, o primeiro grande serial killer da cultura pop do mundo inteiro, né? O cara, todo o seu modus operandi, os crimes, etc e tal, só que o Alan Moore vai construir em cima disso aí uma teoria cosmogônica, filosófica, sociológica, em que ele defende uma teoria que Jack Stripador é o parteiro do século XX, a era dos extremos, segundo o historiador Eric Hobsbawm. Cara, é um dos quadrinhos mais filosóficos, profundos, difíceis e deliciosos que eu já li na minha vida. Do Inferno é garantia que você vai ler uma obra-prima, tá? Alan Moore, Do Inferno. Em nono lugar, eu vou colocar essa coisa fofa aqui, o Peanuts. Não exatamente essa edição, eu estou falando do Peanuts no modo geral. O Charles Schulz, que é o autor do Snoopy, né, do Peanuts, entrou na minha vida, acho que de forma mais pungente, em 2011, quando eu comprei uma pequena coletânea da LPM no jornal, como é que se fala? No supermercado, naquelas gôndolas que vendiam quadrinhos ali, né? Eu levei aquilo para casa, comecei a ler, já conhecia, óbvio, mas eu comecei a ler e li inteiro, né, assim. E, cara, despertou em mim um amor tão grande pelo Charlie Brown, porque eu me reconheço demais nesse menininho aqui. Sim, eu sou um loser, eu sempre fui um loser, sempre fui fã de personagens assim. O Peter Parker era o meu herói favorito quando eu era criança e adolescente. Então o Peanuts me marcou muito por sua sensibilidade poética, a singeleza em que ele aborda assuntos altamente filosóficos como solidão, enfim, todos os gags, as piadinhas, os personagens muito bem construídos com suas características próprias. Isso aqui, essa obra me marca muito e é um dos quadrinhos mais relevantes da minha vida até hoje. Eu leio muito Peanuts, eu estou sempre lendo Peanuts. Para mim é como se fosse poesia. Você tem sempre que estar lendo uma ou outra para que a vida fique um pouco mais leve, para que você consiga sorrir, né, nessa rotina diária cinzenta que a gente vive, né? O próximo quadrinho, digamos assim, 10, 9, oitavo lugar, que não é ordem, tá? É isso aqui, Asterios Polyp, do David Mazzucchelli. David Mazzucchelli, ou Mazzucchelli, é o mesmo desenhista de clássicos do gênero super-herói, como, por exemplo, A Queda de Murdoch, escrito por Frank Miller, e também Batman 1, outro clássico também escrito por Frank Miller. E lá ele tem um estilo muito mais voltado para Marvel, para DC Comics, aquele estilo do gênero super-herói, mas você já vê que ali você já reconhece a genialidade, a simplicidade dos traços desse grande artista. Ele consegue fazer composições de página absolutamente arrebatadoras com poucos traços. Essa é a característica da arte do David Mazzucchelli. E aqui
é a Magnus Opus, é a principal, é onde o cara atingiu um nível estratosférico nos autores de quadrinhos. Cara, eu não tenho palavras para descrever o que é o Asterios Polyp. É a história basicamente de um arquiteto e ele vai ter um irmão gêmeo que morre, que morre no parto, mas tem uma questão aí sobrenatural com esse irmão que convive com ele. É a história de um duplo. As histórias de duplo são muito características na literatura universal. José Saramago já escreveu histórias sobre duplos. Dostoiévski tem um livro que se chama O Duplo, que é muito bom também. E aqui o David Mazzucchelli vai pegar esse tipo de história e criar, enfim, uma puta de um drama filosófico usando esse personagem principal, o Asterios Polyp. E a história, assim, não tem nada demais, de destruição de mundo, de ficção, etc. Não, é apenas uma narrativa altamente psicológica e filosófica em que a genialidade está na forma como ele narra essa história, com recursos visuais absurdamente inovadores. Uma narrativa de cair o queixo. Cara, ele traz algumas inovações aqui. Ele coloca o traço de cada personagem, as cores, as texturas, a forma de falar, a tipografia. Olha isso, ó, de acordo com a personalidade dos personagens. Eu vou fazer depois um vídeo só sobre Asterios Polyp, mas é com certeza uma das obras mais geniais em quadrinhos que eu já vi na minha vida. Quando um quadrinho genial é aquele que a história só pode ser contada em quadrinhos. É quando o autor conseguiu o nível máximo na linguagem da nona arte, tá? Vamos lá. Na escala aqui, a gente está no sexto. Vou falar um pouquinho, porque vocês já estão cansados de ouvir falar disso aqui no canal. Maus, do Art Spiegelman. Art Spiegelman simplesmente um dos artistas que eu mais admiro na minha vida. Um cara que me influenciou, me arrebata sempre. Estou sempre revisitando a obra dele. E em Maus, ele vai exorcizar seus demônios, contando uma autobiografia, falando sobre os traumas da guerra que o pai dele vivenciou enquanto judeu no Holocausto. E aqui ele vai retratar todos os personagens através de animais. E ao mesmo tempo que ele vai falar sobre guerra, ele vai falar sobre autoanálise, autocrítica. O pai dele tem uma relação super difícil com o pai. Então é um quadrinho altamente histórico, psicológico, denso, que transforma qualquer leitor. O traço é simplesmente magnífico, eu adoro esse traço sujo. É um clássico do underground, é um clássico dos quadrinhos, ganhou o prêmio Pulitzer em 91. Enfim, chovendo molhado, né? Mal, se você não conhece, pelo amor de Deus. O próximo quadrinho que está aqui em quinto na lista, ou sexto, acho que é quinto, né? É quinto. É o Retalhos, do Craig Thompson. Galera, eu já falei também sobre esse quadrinho aqui no canal e eu não me canso. Eu já reli umas 3 vezes. Craig Thompson é um artista maravilhoso, do nível do David Mazzucchelli. Ele consegue metáforas visuais aqui com seus desenhos singelos, poéticos, extremamente delicados. Ele consegue passar uma atmosfera absolutamente onírica, bonita, envolvente, com uma narrativa digna dos maiores mestres. Eu só lembro de Will Eisner aqui, sabe? Desse nível. E no Retalhos a gente vai ter a história autobiográfica também do próprio Craig Thompson, esse garoto aqui. Um garoto que sofreu muito por timidez, por fanatismo religioso dos seus pais, que sempre podaram seus instintos artísticos. Ele sempre sonhou em ser desenhista, mas ao mesmo tempo colocaram na cabeça dele que isso era coisa do diabo. E a gente vai acompanhar a infância dele até a adolescência na descoberta do primeiro amor. Então é um quadrinho que você mesmo mergulha na sua história, na nostalgia dos tempos que você viveu, nos traumas, nos dramas de quando você foi adolescente. É emocionante do início ao fim. Eu sempre me emociono lendo isso aqui, porque eu me reconheço muito nesse personagem também. Toda essa questão do desenho, religiosa, de traumas, eu vivenciei um pouco isso. Então é isso, Craig Thompson's Retalhos. Todos esses quadrinhos estarão em links na Amazon aqui na descrição. Se você quiser adquirir algum deles, o faça por um de nossos links e ajude o nosso pequenino canal a crescer e tá sempre trazendo conteúdo de qualidade para vocês aqui, beleza? O próximo quadrinho que eu vou falar, chovendo molhado, um dos maiores de todos os tempos, Watchmen. Vou falar pouco sobre o Watchmen, não tenho o que falar. Escrito pelo Alan Moore, o mago absoluto, o maior roteirista de quadrinhos que existe na história.
e desenhado pelo Dave Gibbons. Dave Gibbons é um traço acadêmico, mas absolutamente genial, muito lindo. Eu não vou falar muito sobre a arte, que é maravilhosa, mas o roteiro, enfim. Alan Moore trouxe inovações narrativas aqui, trazendo muitas citações filosóficas entre os capítulos, trazendo documentos, né? Então, em cada capítulo ele traz um jornal, um inquérito policial que acrescentam à trama, ao enredo e enriquecem a história. Ele conta histórias dentro da história. Tem o Corsário Negro aqui, o famoso quadrinho de pirata que um garotinho fica lendo na banca. Ao mesmo tempo que ele faz uma puta de uma crítica gigantesca ao gênero de super-heróis, revoluciona, quebra o brinquedo para depois reconstruir em outras fases de sua carreira. Isso aqui é marco absoluto, um dos maiores quadrinhos da história. E é maravilhoso. Quando eu li também, minha cabeça explodiu. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o quadrinho mais difícil que eu já li na minha vida. A leitura mais complexa, que mais me tomou tempo, que mais me deu dor de cabeça, mas que também foi extremamente gratificante e merece, sem dúvida alguma, estar no meu top 10, que é Jimmy Corrigan, o menino mais esperto do mundo, do Chris Ware. Chris Ware é, hoje em dia, digamos que o maior quadrinista, o cara que desenha e escreve quadrinhos do mundo. Ele vem do novo underground norte-americano, trazendo uma história sobre um cara solitário, um cara que tem muitos traumas, muito drama na sua história, e ele vai contar, a forma como ele conta a história uma das coisas mais geniais que eu já vi em quadrinhos. A grande graça desse quadrinho aqui é a forma como o Chris Ware vai narrar essa história pra gente, narrar visualmente. Ele vai utilizar todos os elementos de quadrinhos que você imaginar. Quadro, página, rabicho, recordatório. Ele vai brincar, ele vai subverter, ele vai criar, ele vai trazer inovações na linguagem. Cara, é simplesmente um traço minimalista, absurdamente acadêmico, difícil no sentido que ele é muito milimétrico, assim, sabe? E aí ele vai mexer, vai mudar a tipografia, a narrativa é muito louca, é difícil, é um quadrinho cerebral e emocional ao mesmo tempo. Mexe com você por causa das questões tratadas aqui, da solidão, etc. As cores são muito tristes, meu Deus do céu. É um quadrinho gatilho, não recomendo para quem está passando por momentos difíceis, que sofre de ansiedade crônica, está no momento mais grave. É um quadrinho para você ler quando tiver com a mente leve, porque exige demais. O quadrinho começa na capa, gente, ó. Aqui já tem texto. A capa já é um texto do quadrinho. E aqui, ó, olha a quantidade de coisa que você tem quando abre. E você precisa ler tudo isso aqui, ó, para amplificar a sua experiência. Aí você me pergunta, mas André, o que é isso aqui? Loucura da cabeça de Chris Ware, mas que é absurdamente genial. São letrinhas, ó, que você fica aqui, ó, lendo. Você pensa que não tem sentido? Tem todo o sentido, olha isso, ó. Enfim, algum dia, quem sabe, eu faço um vídeo só sobre essa maluquice desse quadrinho. Enfim, o próximo que eu vou falar, valeu, minha gata ali, ó. O próximo que eu vou falar é o Desvendando os Quadrinhos de Scott McCloud. Pô, André, você vai colocar um quadrinho teórico na sua lista? Vou, gente, porque isso aqui me transformou enquanto artista, enquanto admirador, enquanto desenhista, enquanto pessoa que se importa com os quadrinhos. A leitura disso aqui me transformou profundamente. O Scott McCloud faz aqui um tratado sobre a linguagem quadrinística, a linguagem da nona arte, e a cada capítulo ele vai descortinando teorias, verdadeiras teses incríveis sobre arte, sobre cinema, sobre desenho, sobre roteiro, sobre os quadrinhos, gente. É uma coisa muito genial. Ele é um mestre das explicações, um dos maiores teóricos. Eu vou falar uma coisa a vocês aqui. O Will Eisner, ele tem um livro também, que é muito bom, eu tenho aqui na minha coleção, que ele explica como fazer quadrinhos, fala sobre a arte dos quadrinhos, mas não chega aos pés isso aqui. Eu não estou dizendo que Scott McCloud
é um dos maiores desenhistas de todo o tempo. Não, o desenho dele nem é essas coisas todas, é um desenho só competente. Mas ele é um mestre das explicações. Tem um momento aqui que ele vai fazendo uma explicação, uma teoria sobre arte em geral. E ele coloca uma discussão sobre representação e retrato, enfim. Cara, é um absurdo isso aqui. É um absurdo. Eu utilizo muito nas minhas palestras, nas minhas aulas. Eu estou pensando em fazer uma série sobre isso aqui, explicando os conceitos que ele traz. E por isso mesmo, Desvendando os Quadrinhos de Scott McCloud está na minha lista. Segundo lugar, digamos assim, que não é o segundo lugar, tem quadrinhos aqui que eu tenho mais carinho, mas que ele está entre os 10, é O Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller. Chovendo molhado mais uma vez, vocês todos com certeza já ouviram falar. É uma das melhores histórias de super-heróis que já foram lançadas. E por que isso aqui é tão genial? Primeiro, o roteiro é maravilhoso. O Frank Miller vai aposentar os balões de pensamento e vai colocar os personagens falando em primeira pessoa através de recordatórios, galera, que são esses quadradinhos que ficam em cima dos quadros, ó. E aqui ele vai trazer também algumas inovações, como essas telas de televisão, trazendo debates sociológicos sobre o crime organizado, sobre o enfrentamento ao crime, e aí vai ter um debate sociológico sobre o Coringa, sobre o que ele é, sobre o papel dele e do Batman na sociedade, e isso tudo recheado com muita porrada, um Batman aposentado que volta puto da vida com o mundo, com o sistema, querendo matar a galera e vai gerar boas histórias aqui. É um quadrinho foda, não sei, não dá pra falar muito sobre isso aqui, é sensacional. Os desenhos parecem se mexer, parecem sair do papel, de tanta fluidez que tem o traço do Frank Miller. É o auge dele, que infelizmente ele nunca vai atingir algo desse nível novamente, mas felizmente nós temos essa obra para celebrar o gigante Frank Miller. E em primeiro lugar, esse sim está no primeiro lugar porque é para estar. Eu vou fazer ainda muitos vídeos aqui no canal, espero eu, sobre esse quadrinho. Vocês já devem saber qual é, porque se não apareceu até agora, só pode ser esse. É claro, Sandman. Sandman é o quadrinho mais incrível que eu já li na minha vida. Esse aqui é o primeiro volume, são 4 volumes dos encadernados absolutos da Panini, são vários arcos de história, trazendo a história dos perpétuos, essas entidades cósmicas que estão acima dos deuses. São entidades que definem o universo como ele é, são arquétipos, como é que eu posso falar, gente? Eu acho que você que nunca leu, você precisa ler, porque o Neil Gaiman é o mestre das mitologias, né? Ele pega todas as mitologias do mundo e junta no mesmo caldeirão, faz um sarapatel bem amarradinho ali e consegue trazer uma trama deliciosa, com muita fantasia, com muita ficção científica, com terror, com psicanálise, com filosofia e você não perde a vontade de ler o negócio. É uma coisa simplesmente incrível. Essa família dos perpétuos, essas entidades arquetípicas, cósmicas, cosmológicas, cosmogônicas, tem o sonho, a morte, o desespero, a destruição, enfim, são personagens desse nível, né? E eles são super poderosos, têm destino também. E são as histórias que norteiam esses personagens, a história dessa família muito unida. E claro, o personagem principal é o sonho, o devaneio. E a gente vai ter diversos arcos com personagens incríveis vivenciando essas aventuras aqui, muito, muito fodas, oníricas, poéticas, filosóficas do Sandman. Neil Gaiman não é um dos maiores roteiristas e escritores de todos os tempos à toa. É o meu escritor favorito, Herol, de todos, e por isso ele está no primeiro lugar, porque Sandman foi uma das obras que me fizeram ficar enlouquecido por quadrinhos, assim como todas essas outras aqui que eu mostrei a vocês. Se você gostou e quer adquirir uma delas, por favor, o faça pelos nossos links que estão aí na descrição. E você? Não saia desse vídeo sem deixar a sua lista do top 10 de todos os tempos. Eu não falei sobre nenhum mangá aqui de propósito, porque eu vou fazer um vídeo só sobre os 10 mangás que mais me marcaram em todos os tempos também. Eu sei que mangá e quadrinho deveriam aparecer nessa lista, mas por uma questão de logística aqui e de fazer outro vídeo legal, eu deixei para fazer
um vídeo em separado, beleza? Deixa o seu comentário, compra pelos nossos links, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima!